Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso curso de cervejas especiais. Na aula passada a gente começou a falar sobre o processo produtivo propriamente dito. A gente viu como é que se desenvolve uma receita, quais são os parâmetros. A gente viu a existência dos guias que norteiam o desenvolvimento, o desenho da receita. E a gente viu de forma mais superficial quais são as fases do processo produtivo de cerveja. A gente viu que o processo de produção cervejeira ele está dividido basicamente em duas etapas, na fase quente e na fase fria. E hoje nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre cada uma dessas fases, certo? Vamos lá. Então, o processo de fabricação de cerveja ele começa pela moagem do malte. Essa etapa agora da fabricação é a chamada fase quente do processo e compreende o que a gente chama de braçagem. Braçagem é um termo designado para se referir ao processo produtivo da cerveja no que diz respeito à fase quente. Então ele inclui a moagem do malte, dos grãos, a mosturação, a clarificação, a fervura e o resfriamento desse mosto, certo? Aqui a gente vê uma imagem dos grãos de malte de cevada sendo moídos e no canto esquerdo, e no canto direito a gente vê o malte já propriamente moído. E aí o objetivo principal da moagem é a desintegração completa do endosperma, preservando a casca. Por que isso? O nosso objetivo na mosturação, a gente vai ver daqui a pouco, é extrair os açúcares fermentáveis que estão contidos dentro do grão. Para que as enzimas possam atuar de forma mais eficiente em reação com a água, é preciso que haja uma penetração nesse corpo farinhoso. De modo que a moagem ela permite a quebra do grão, né? a quebra do endosperma do malte, para que ele fique exposto. Por outro lado, é de suma importância que a gente preserve a casca. Então o objetivo da moagem é quebrar, expor o endosperma, mas preservar o máximo possível a casca do malte. Isso é necessário porque lá na frente, na etapa de clarificação, é essa casca que vai atuar na fase de limpeza ou clarificação da cerveja. Então, moído o malte, a gente começa a mostura. E o que seria a mostura? A mostura nada mais é do que colocar os grãos que vão ser utilizados na receita imersos na água. A mostura a gente pode denominar ela como a mistura das fontes de açúcares, proteínas e outros grupos de substâncias de origem natural com a água, o qual é submetido aos intervalos de tempo, temperatura e sob controle do pH. Então a gente arreia o malte, como se costuma dizer, ou seja, a gente coloca todo o grão dentro da tina de mostura juntamente com a água, e a gente no painel de controle que eu mostrei para vocês na aula passada, a gente programa quais são as rampas de temperatura que aquele mosto vai ficar inserido e quanto tempo ele vai permanecer em cada rampa de temperatura. E para que serve essa mostura? O objetivo principal da mostura é a hidrólise do amido, visando a formação de açúcares fermentáveis, bem como a degradação balanceada das proteínas, certo? Isso se dá porque dentro da composição do malte existem basicamente três tipos de proteína. Proteínas de alto peso molecular, proteínas de médio peso molecular e proteínas de baixo peso molecular. É importante para a cerveja as proteínas de baixo peso molecular, porque elas servem de nutriente para a levedura. As proteínas de médio peso molecular são importantes também para a cerveja, porque elas são responsáveis pela retenção
da espuma na cerveja, porém as proteínas de alto peso molecular, elas não são interessantes para a fabricação da cerveja, porque elas fazem com que as cervejas fiquem turvas. Então, é na mosturação onde a gente vai produzir a quebra dessa proteína de alto peso molecular para proteínas de médio peso molecular, evitando assim que a cerveja fique turva. É importante lembrar que os maltes de cevada hoje em dia eles já são extremamente modificados, de modo que quando a gente for ver daqui a pouco as rampas de temperatura, a gente não precisa se preocupar com essas rampas mais baixas de protease, já que os maltes ele tem uma modificação suficiente para não necessitar dessa rampa. Porém, quando a cerveja, o desenho dela vai uma grande composição de cereais não maltados ou até mesmo de malte de trigo, que tem uma alta carga de proteína, aí sim se faz necessário utilizar rampas de temperaturas mais baixas para que a proteína de alto peso molecular seja quebrada e a cerveja não fique turva. E aí uma listagem do que é que está composto, né, dentro desse mosto. Qual é a composição do extrato obtido? Né? Esse mosto ele é composto de açúcares fermentáveis, que são, né, frutose, glucose, sacarose, maltose, maltotriose e dextrinas. O FAN, que nada mais é do que a proteína de baixo peso molecular, minerais, vitaminas, além de outros nutrientes para a levedura. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela de atuação das enzimas, certo? Assim como um exemplo na direita de cadeias de açúcar. Pensem da seguinte forma, aquele amido, aquele corpo farinhoso que foi exposto na moagem, que foi quebrado pelo moinho, ele vai permitir que as enzimas que estão contidas dentro do grão atuem conforme determinadas temperaturas. Então, essa tabela aqui, ela lista algumas das enzimas, as principais enzimas e a faixa de temperatura que elas atuam. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, protease. A protease, ela atua mais ou menos ali na temperatura por volta de 45 a 55 graus. E ela serve justamente para quebrar essas proteínas grandes que são responsáveis para a formação de turbidez na cerveja. Essas enzimas têm cada uma sua atuação específica, mas para a gente agora, por hora, o que é mais importante são duas enzimas básicas, que são a beta-amilase e a alfa-amilase. Como é que seria a atuação dessas enzimas? Tenham em mente que aquele corpo farinhoso, aquele amido, ele é cheio de cadeias de açúcar, certo? Eu fiz aqui um desenho tentando ilustrar para vocês como é que seria uma cadeia de açúcar. Aqui a gente tem pequenas moléculas de açúcar ligado. Então a gente tem, por exemplo, uma molécula de açúcar, duas, mas a gente pode ter uma maltotriose, que seriam 3 moléculas de açúcar. A gente pode ter uma dextrina, que seria uma molécula de açúcar ainda maior. E a atuação da alfa-amilase e da beta-amilase vai servir justamente para quebrar essas cadeias de açúcar. Por que isso é necessário? O que é que acontece? O fermento, a levedura, quando vai se alimentar desses açúcares, lembrem que a gente conversou em aulas passadas, que o grande responsável pela produção de cerveja é o levedo, é o fermento. Ele vai comer, vai se alimentar desses açúcares e a partir desse alimento ele vai produzir álcool e CO2 e é essa atividade que leva o nome de fermentação. O que ocorre é que a levedura ela não consegue consumir grandes cadeias de açúcar. Então, se a gente tem, por exemplo, uma cadeia de açúcar desse tamanho, a levedura ela não consegue se alimentar. Aí o que é que acontece? A alfa-amilase e a beta-amilase, que são as principais
enzimas que atuam no processo de mosturação, elas são responsáveis por quebrar as cadeias de açúcar. Então, elas vão atuar de formas bastante distintas as duas. A gente tem aqui, colocar só a abreviação, tá, pessoal? A beta e a alfa. Aí aqui deixa eu mostrar para vocês aqui no quadro como é que está a atuação delas. Percebam pela tabela que a beta-amilase ela atua na faixa de temperatura de 55 a 65 graus. Vocês podem acompanhar aí no slide. E ela serve para produzir a maltose. Ao passo que a beta-amilase ela atua na faixa de 55 a 65 graus e a função dela é justamente a produção da maltose. Ao passo que a alfa-amilase ela atua na faixa de temperatura de 68 a 72 e o objetivo dela é produzir diversos açúcares, né, sobretudo açúcares maiores, que são as dextrinas. Então, como é que acontece isso? A beta-amilase ela tem a função de, sobre aquela temperatura, quebrar as cadeias de açúcar pela ponta. Então imagina que a enzima, aqui você tem uma grande cadeia de açúcar, e aqui a enzima beta-amilase ela vem na ponta e ela quebra de duas em duas. Então ela vai sempre atuar aqui, ó, nas extremidades das cadeias de açúcar. Ela vem sempre quebrando de duas. De duas. De duas. Ou seja, a beta-amilase ela consegue produzir açúcares menores. Portanto, são açúcares mais fáceis de fermentar, porque são alimentos mais fáceis de serem consumidos pela levedura. De outro norte, a alfa-amilase ela já vem quebrando a cadeia no meio. Então, ela já deixa um bloco maior de açúcar. Ela vem aqui, ó, e quebra ao meio. Quebra ao meio. Então, enquanto a beta-amilase está produzindo uma cadeia menor de açúcar, que a gente chama de maltose, a alfa-amilase está produzindo muito mais dextrinas. O que são dextrinas? São cadeias maiores de açúcar. São elos e são exatamente isso. Imagina as correntezinhas, né? São elos de açúcares maiores. Quanto maior a cadeia de açúcar, mais difícil vai ser da levedura consumir isso. Quanto menor, se eu tiver aqui só uma moléculazinha de açúcar ou duas moléculazinhas de açúcar, esse é um alimento mais fácil de ser consumido pela levedura, certo, pessoal? Então, quando a gente vai produzir uma receita, é preciso que a gente tenha em mente que tipo de enzima a gente vai querer que se sobressaia nessa mosturação, porque o resultado final do produto cerveja vai ser diretamente impactado pela atuação dessas enzimas. Se eu quero uma cerveja que tenha um corpo maior, que tenha um peso maior de boca, que tenha uma consistência maior, a gente precisa, dentro da fase de mosturação, utilizar, além da beta, mas bastante da enzima alfa. Por quê? Porque ela vai me gerar cadeias maiores de açúcar, e isso vai fazer com que essas cadeias de açúcar não sejam consumidas pela totalidade pela levedura, e restando o açúcar no mosto, eu tenho uma cerveja com um pouco mais de corpo. Então, quando vocês pensarem numa cerveja mais encorpada, pensa que isso não está ligado ao álcool que está inserido nela, mas sim ao peso que ela tem na boca, a sensação de corpo, de preenchimento que ela tem. Um exemplo que eu gosto de fazer é o seguinte: quando vocês pensarem numa cerveja encorpada, pensa num suco de manga. Lembra que o suco de manga ou um suco de goiaba, ele tem um peso quando você bebe, ele tem uma consistência. Ao passo que um suco de limão, por exemplo, é bem sequinho. Um suco de laranja também é bem sequinho. Então, façam esse paralelo. Quando
quando a gente fala em cerveja seca, é uma cerveja que não tenha corpo. E essa ausência de corpo é essa leveza no paladar que, por exemplo, um suco de laranja traz, que um suco de limão traz. E quando a gente fala em cerveja com mais corpo, faz sempre um comparativo com um suco de manga ou com um suco de goiaba. E esse peso na cerveja, ele vai estar relacionado à quantidade de açúcar que sobrou na cerveja. Se a gente tem uma cerveja mais seca, significa dizer que a gente conseguiu produzir açúcares menores, moléculas pequenas de açúcar, e todas elas foram consumidas no processo de fermentação, de modo que o líquido ficou bastante seco e com corpo muito baixo. Se a gente tem uma cerveja que tem um corpo alto, um corpo, né, pesado, significa dizer que a gente utilizou bastante da enzima alfa-amilase, e isso gerou, além de outros açúcares, gerou cadeias de açúcares maiores, cadeias não fermentáveis, e esses açúcares permaneceram no mosto, de modo que isso conferiu um corpo maior para a cerveja, certo, pessoal? Essa é uma informação bastante importante e decisiva no processo produtivo de cerveja. É de fundamental importância que depois do desenho da receita, se tenha em mente exatamente qual o perfil sensorial que a gente vai trilhar naquela cerveja para saber utilizar essas enzimas da melhor forma. Aí agora a gente passa para a fase de clarificação. A fase de clarificação, ela já acontece numa segunda panela, levando em consideração que a gente está partindo do pressuposto da utilização de uma cozinha tribloco, que foi aquele modelo que eu mostrei para vocês não só na foto, como no vídeo, certo? Então a gente tem uma tina de mostura, onde a gente faz o cozimento da água com malte e consegue formar o mosto cervejeiro. No meio a gente tem uma panela de clarificação, que é onde a gente transfere todo esse mosto para fazer a clarificação e separação do bagaço do líquido. E na terceira panela é onde a gente faz a fervura e o irpo. Então, na fase de clarificação, o objetivo principal é justamente separar o líquido do bagaço de malte. A gente está produzindo uma cerveja, um produto líquido, então é nessa fase do processo que a gente separa o líquido do bagaço. A fase de clarificação, ela serve não só para separar essas duas formas do mosto, que é a forma sólida da forma líquida, mas também para fazer a lavagem dos grãos, ou seja, para adicionar mais água para que esse mosto seja diluído e a gente também consiga extrair açúcares que estão ali de forma concentrada e a primeira água utilizada não conseguiu extrair tudo, certo? Então a gente tem aqui na imagem do lado esquerdo como é que funciona uma tina de clarificação. Perceba que ela tem o que a gente chama de afofador, que é essa trave aí no meio com esses ferros descendo na vertical, que serve justamente para fazer rasgos na cama de grãos. Isso aí na foto é uma cama de grãos, e a partir do momento que esse afofador está girando, ele está abrindo espaço para que a água passe pelos grãos e extraia o açúcar. E na foto de baixo a gente tem a lavagem propriamente dita, que é a inserção de água na panela de clarificação para poder fazer a lavagem dos grãos. E aí a gente tem uma definição no sentido de que a clarificação é o processo de separação das substâncias tornadas solúveis durante a mosturação daquelas remanescentes insolúveis, utilizando a casca do malte como meio filtrante por meio de um fundo falso e o uso de um afofador. O que é que seria esse fundo falso? Esse fundo falso nada mais é do que uma tela que fica embaixo da tina de clarificação. Pensa numa malha de aço inox que faz com que a gente consiga retirar o líquido e ao mesmo tempo represar todo o bagaço, toda a casca do malte. E o objetivo principal dessa clarificação
é a total obtenção, né, do extrato, a mínima absorção de oxigênio e também o menor contato da água de lavagem com as cascas, porque a casca ela detém bastante polifenol que vai dar um amargor, uma astringência para a cerveja. O objetivo é para fazer com que essa água passe, mas passe da forma mais rápida possível, certo? Em relação ao oxigênio, vale ressaltar que a gente conversou quando falou lá da água, que o oxigênio é talvez sem dúvida, o principal inimigo da cerveja. Ele atua de forma bastante prejudicial na cerveja, fazendo com que ela oxide e acabe remetendo a sabores indesejados, como um sabor metálico, um sabor de papelão, certo, pessoal? Dando continuidade aqui aos nossos objetivos, dando continuidade às etapas do processo de fabricação da cerveja, a gente tem a fervura. E aí é na fervura onde a gente tem como principal objetivo fazer a evaporação da água excedente utilizada na clarificação. A evaporação de aromáticos indesejáveis, a esterilização do mosto e desnaturação das enzimas, formação de cor e sabor, isomerização dos compostos de amargor do lúpulo, pela mudança do ordenamento dos átomos da molécula dos alfa-ácidos. Vamos tentar traduzir isso aqui para vocês. É na etapa de fervura que a gente esteriliza o mosto, certo? Por conta, naturalmente, da alta temperatura. E além desses objetivos agora que a gente acabou de mencionar, o principal deles é justamente a isomerização do lúpulo. O que acontece? O lúpulo, dentre as substâncias que o compõem, e a gente viu lá que o lúpulo é composto de bastante matéria vegetal, mas também o lúpulo é composto de duas coisas muito importantes. Primeiro são os óleos essenciais, né, que conferem aroma e sabor à cerveja. A gente falou que esses óleos essenciais são bastante voláteis, então eles tendem a evaporar, a sumir de forma bastante rápida. E o lúpulo ele contém também uma substância chamada alfa-ácido, e essa substância que quando em contato com o calor da fervura, ela se isomeriza e vira um isoalfa-ácido, fazendo com que a cerveja passe a ter aquele aspecto de amargor que é tão característico desse produto. Por fim, os objetivos, né, da fervura seriam as extrações dos aromas, como a gente falou, a precipitação das proteínas com os taninos e, eventualmente, a solubilização dos adjuntos líquidos. Quando o processo de fervura ele é finalizado, o que a gente verifica é que há uma sedimentação de toda a parte insolúvel que estava ali contida no fundo da panela. E por meio de uma técnica chamada Whirlpool, a gente faz a separação desse material que a gente chama de trube quente. Então, quando vocês ouvirem a expressão trube quente, tenham em mente que é um material vegetal insolúvel que foi sedimentado no fundo do tanque, no fundo da tina de fervura, por meio da técnica de Whirlpool. O Whirlpool nada mais é do que fazer uma agitação mecânica, um redemoinho dentro da tina de fervura, fazendo com que toda essa parte insolúvel se sedimente no meio e no fundo da tina de fervura, certo, pessoal? Então tá aí, o Whirlpool ele serve para a separação do trube quente pela rotação do mosto. Depois que a gente tem a fervura concluída, a gente entra para o resfriamento. O resfriamento ele nada mais é do que
a fase da produção de cerveja que separa a etapa quente do processo, certo? Da etapa fria. A etapa quente, como a gente viu, ela é composta, depois da moagem, pela mostura, pela clarificação e pela fervura. Na fervura também está incluído a fase do whirlpool, que é essa rotação mecânica. A partir do momento que a fervura terminou e a gente fez o whirlpool, ou seja, a gente conseguiu compactar lá embaixo da tina de fervura a matéria insolúvel que não nos interessa, esse mosto, e nessa etapa do processo ainda é mosto, porque ainda é um líquido com alta concentração de açúcar, ainda não é um produto cerveja, porque ainda não houve a fermentação, não houve a transformação dos açúcares, né, em álcool, CO2 e outros subprodutos. É o resfriamento que divide as duas etapas do processo, a etapa quente da etapa fria. E o resfriamento ele se dá numa microindústria ou até numa grande indústria por meio de placas de troca de calor. Como é que se daria isso? A gente tem ali um mosto quente que acabou de ser fervido, então está numa temperatura bastante alta e a gente precisa inocular a levedura. A levedura, vocês devem lembrar que a gente falou que elas atuam basicamente de duas formas, né? A gente tem as leveduras de alta fermentação e as leveduras de baixa fermentação. E elas atuam em temperaturas específicas. Uma ali em torno de 15 a 25 graus, outra mais abaixo ali em torno de 7, 8, 9 até 14, 15 graus. Então, se a gente pega essa levedura e coloca ela dentro de um ambiente que está um pouco abaixo de 100 graus, ali por volta de 80 graus, a levedura ela não ia resistir a essa temperatura, ela ia morrer e, consequentemente, a gente não ia ter a produção da cerveja, porque a gente não ia ter a fermentação. O resfriamento serve justamente para baixar a temperatura desse mosto até exatamente a temperatura de inoculação da levedura. Então, se eu quero fermentar uma cerveja ale a 18 graus, utilizando uma levedura que trabalha nessa faixa de temperatura, eu vou resfriar o meu mosto de 100 graus até exatamente 18 graus para daí inocular a levedura. Da mesma forma, se eu quiser produzir uma cerveja lager e que fermente a 10 graus, por exemplo, eu preciso resfriar o mosto, na verdade, de um resfriamento até mais eficiente, que é resfriar da temperatura de fervura até por volta dos 10 graus para poder introduzir a levedura lager, que vai atuar especificamente nessa faixa de temperatura. Aqui na foto a gente tem como é que funciona um trocador de calor, né? Uma foto real no lado direito e no lado esquerdo a gente tem um desenho em cortes dessas placas. Então, por meio da entrada de água fria na setinha azul, trocando com o mosto quente que entra na setinha vermelha, a gente vai conseguir fazer essa troca e vai trazer cerveja, né? Perdão, ainda o mosto numa temperatura fria, e a água fria que entrou vai sair também água, só que numa temperatura mais quente por meio dessa troca de calor, certo, pessoal? E aí agora a gente chega na fase mais bonita, vamos dizer assim, da fabricação de cerveja, na fase onde de fato a produção de cerveja é concretizada ou começa a tomar forma de maneira mais consistente. Lembra que quando a gente falou um pouco da história da cerveja e dos ingredientes que são utilizados na cerveja, a gente falou que a levedura, né, que é o fermento, é o grande responsável por fazer a fabricação de cerveja. A gente costuma brincar também que, na verdade, nós não fazemos cerveja. Quem faz cerveja é o micro-organismo, é a levedura, porque é ele que vai transformar todo aquele mosto açucarado. E tenham em mente, quando a gente fala em mosto açucarado,
quase que num caldo de cana, é um líquido bastante doce, porque ele está com a concentração de açúcar bastante alta, e essa concentração de açúcar ela só foi permitida pela atuação das enzimas lá que a gente falou, que conseguiu extrair do grão todo esse potencial de açúcar que ele tem, certo? Então a levedura vai pegar esses açúcares e fazer o processo de fermentação. Aí vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a composição química da levedura. A levedura, como a gente conhece, ela é uma massa pastosa. Para a gente ver de forma mais precisa, a gente precisa de um microscópio para ver sua composição, já que ele é um micro-organismo muito pequeno, certo? Ela também pode ser encontrada, além dessa massa pastosa, de uma forma semissólida quando prensada. Mesmo assim, sua maior parte é constituída de água, cerca de 90%, devido ao fato de o interior da célula ser líquido, né? O interessante para a cervejaria é justamente a parte restante, esses 10%, que é denominada a substância seca da levedura. E essa substância seca ela é composta por proteínas, carboidratos, matérias graxas, sais minerais, vitaminas e outras enzimas. Dito isso, a gente tem aqui aquela tabelinha, mais uma vez lembrando para a gente as diferenças das cervejas de alta fermentação, das ales, em detrimento com as cervejas de baixa fermentação, as lagers. E aí a gente vê que na fermentação de alta, os micro-organismos eles agem na superfície do tanque. A faixa de temperatura é aí por volta de 15 a 24 graus. A produção dela é um pouco mais rápida, vai de 1 a 3 semanas, e ela acaba conseguindo produzir cervejas mais complexas, com aromas mais variáveis e mais intensos. E aí tem alguns exemplos, né, aí para American Pale Ale, Stout, Porter, mas aí, né, é só um exemplo meramente ilustrativo. Vocês têm naquela tabela periódica que a gente viu na aula passada, uma gama, né, enorme dos estilos de cerveja, tanto de alta quanto de baixa fermentação, assim como os de fermentação espontânea. E aqui do lado direito, pessoal, a gente tem, né, justamente a questão da fermentação de baixa. Nesse caso, os micro-organismos, que a levedura ela vai atuar lá no fundo do tanque, elas atuam numa temperatura mais baixa, ali em torno de 7, 8 graus até 12, 13, 14 graus, a gente ainda pode considerar, certo? E o tempo de produção ele é consideravelmente maior para a produção de uma lager, ele vai de 30 a 90 dias, isso porque, né, como se está atuando numa faixa de temperatura muito mais baixa, a atividade da levedura ela é muito mais lenta. Vejam que a temperatura é muito mais alta, né, nas ales, isso faz com que haja um vigor de atividade da levedura muito mais intenso. E aí, como característica, a gente tem que a cerveja de baixa fermentação, ela acaba... Eu não diria que... Aí o slide fala de cervejas mais simples, produzidas em grande escala. Isso também é verdade, mas isso é verdade quando a gente tem cervejas, né, de grandes indústrias e que inclusive não levam esse tempo de 30 a 90 dias e produzem uma cerveja até num tempo muito menor, inclusive, do que uma ale. Mas quando vocês pensarem numa cerveja lager de baixa fermentação, se for uma cerveja especial, não associe a ser uma cerveja simples. Associe a ser uma cerveja mais delicada. Associe a ser uma cerveja com aromas e sabores mais sutis. Certo, pessoal? E aí a gente tem, né, a fermentação, a grande atividade da fermentação. A gente viu que tem uma foto no canto superior esquerdo e a gente teve a oportunidade de ver um vídeo para ver, né, justamente a atividade da fermentação e a atuação da levedura formando, né, quase que uma onda nessa piscina aí quando a imagem é acelerada. Na fermentação a gente tem basicamente duas fases, uma fase aeróbia e uma fase anaeróbia.
O que é que acontece? A gente falou agora há pouco que o oxigênio ele é o inimigo número 1 da cerveja, certo? Porque ele tende a oxidar a nossa cerveja. Porém, em quase todas as fases do processo, ele é um inimigo. Contudo, na fase de fermentação, ele é crucial e determinante. A gente evita a incorporação do oxigênio em toda a fase quente do processo, mas a partir do momento que o mosto é resfriado e a levedura vai ser introduzida, vai ser inoculada, é de fundamental importância a existência de oxigênio naquele mosto. Como o mosto ele saiu de uma fervura, então foi extraído qualquer possibilidade de oxigênio ali dentro, nas microcervejarias ou nas grandes indústrias existe a injeção de oxigênio puro na linha que está levando a cerveja da tina de fervura para os tanques de fermentação, para que a fermentação possa ocorrer. Esse oxigênio é fundamental porque a primeira fase da atividade da levedura é justamente a fase de multiplicação celular. E para que essa fase ocorra, para que haja essa multiplicação celular, é de fundamental importância que haja a presença de CO2. Desse oxigênio, desse O2. E esse O2 ele não é prejudicial justamente porque ele vai ser rapidamente consumido, rapidamente absorvido pela levedura. Então a gente introduz na linha um oxigênio puro e esse oxigênio ele é utilizado pela levedura para se multiplicar, de modo que o oxigênio que foi introduzido ele é consumido pela levedura. E aí depois que a gente passa essa fase aeróbia de multiplicação celular que se dá na presença do oxigênio, esgotado o oxigênio dentro do tanque de fermentação, começa a fase anaeróbia, que é justamente a fermentação propriamente dita. A gente tem inicialmente uma fase de multiplicação celular e depois a fermentação começa. A partir do momento que não há oxigênio nesse mosto, a levedura passa a precisar dos açúcares que estão contidos dentro daquele mosto e passa a consumi-los, transformando em álcool, CO2 e outros subprodutos. E aí a gente tem a fermentação propriamente dita. E aí o que é Perdão, pessoal. E aí o que é que acontece? Que tipo de transformação acontece na fermentação? A gente tem aí a redução do extrato e para isso a gente dá o nome de atenuação. Lembra que quando a gente conversou sobre os guias, a gente falou lá que, por exemplo, a American Pale Ale, né, que é a famosa APA, tem lá uma gravidade original estimada de tanto a tanto e depois ela vai ter uma gravidade final de tanto a tanto. A atenuação é justamente a redução, a diferença entre essa concentração inicial de açúcar e a concentração final. E essa diferença a gente dá o nome de atenuação, que é a demonstração do processo de fermentação propriamente feito pela levedura. Então, o que acontece como transformação na fermentação é a atenuação, né, que é a redução do extrato, a redução dos açúcares. Consequentemente, a gente começa a ter uma produção de álcool, uma produção de CO2, começa a haver uma redução da cor, começa a haver uma redução de pH, e aí começam a haver a produção de alguns outros subprodutos da fermentação, que no caso aí formação e redução do diacetil. A gente tem também uma redução de amargor e dos taninos. Existe toda uma formação de ésteres, de álcools superiores, de aldeídos, ou seja, de vários subprodutos da fermentação. A fermentação, como eu falei para vocês, ela gera principalmente duas coisas, álcool e CO2, mas ela não gera só isso. Além disso, ela gera vários outros subprodutos, que alguns deles são interessantes e desejados para a cerveja conforme o estilo, outros são extremamente
maléficos para a cerveja, trazendo aspectos de defeito, aspectos sensoriais de defeito para a cerveja. Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha desses subprodutos, né? A gente falou que a fermentação ela gera álcool, CO2 e outros subprodutos. Aqui eu trouxe alguns deles para a gente ter uma ideia. Então a gente tem aí o acetaldeído, N-propanol, isobutanol, acetato de etila, isoamila, diacetil. E aí percebam que existe uma concentração em que essas substâncias elas são encontradas na cerveja, certo? E existe também o que a gente chama de threshold. Que o que é que seria isso? Seria o limiar de detecção que a gente consegue absorver. Então a gente tem lá, por exemplo, um diacetil. Para que a gente consiga perceber esse diacetil, é preciso que ele esteja numa concentração mínima. E a concentração mínima a gente dá o nome de threshold. Conforme o estilo de cerveja, alguns subprodutos desses da fermentação são interessantes, permitidos e em alguns casos apenas aceitável. Em outros casos ou em outros subprodutos, eles de certa forma, de nenhuma forma são aceitáveis. Aí só para a gente ter uma ideia nessa tabela, a gente vê aí que o diacetil, ele costuma estar em concentração na cerveja em miligramas por litro de 0,01 a 0,15, porém, nós seres humanos, a gente só consegue percebê-lo se ele tiver numa concentração de 0,05 e 0,08. Então percebam que pode haver uma concentração dele na cerveja, mas ele eventualmente não ser perceptível. E essa substância, cada substância dessa, pessoal, elas vão remeter a algum aroma e a algum sabor. Essa substância, que é o diacetil, ele vai remeter muito à manteiga. Então a gente sempre consegue fazer essas associações. A gente vê aí, ó, o acetato de isoamila. O acetato de isoamila, ele é um éster, certo? Que vai lembrar muito banana. Então, por exemplo, é comum, não só comum, como é recomendável que uma Weizenbier, que é uma cerveja de trigo alemã, tenha essa nota de banana. Porém, se a gente tiver uma IPA, uma India Pale Ale, que tem essa nota de banana, isso já vai ser um defeito na cerveja, porque aquela nota ela não é característica do estilo. Então, conforme o estilo de cerveja, alguns subprodutos, como eu falei, são bastante interessantes. E aí a gente tem aí, ó, o acetaldeído, ele vai remeter a maçã verde. Uma outra substância bastante conhecida também é o DMS, que vai lembrar bastante milho cozido, né? Um vegetal cozido. Tem umas substâncias, por exemplo, no caso o acetato de etila, que vai remeter muito a solvente, a removedor de esmalte. Então, às vezes a gente pega uma cerveja e aí quando a gente toma ou quando a gente cheira ela, a gente consegue perceber, conforme treinamento e estudo, a gente consegue perceber essas substâncias que, como eu falei, podem ser um defeito ou podem ser algo bastante interessante para a cerveja. E aí, pessoal, a gente tem agora a fase de maturação. Como eu falei antes, a fase de fermentação juntamente com a maturação, elas representam a fase fria do processo de fabricação cervejeira, certo? É a fase mais lenta do processo. A fase quente, que é aquela fase de cozimento, clarificação, fervura e resfriamento, ela se dá num dia de produção, normalmente de 6 a 8 horas de produção, ao passo que essa etapa de fermentação e maturação, ela leva de 1 a 3 semanas, se for uma ale, ou né, até 3 meses, se for uma lager. Isso se a cerveja ela não for ainda depois envelhecida em barris, ou de alguma forma refermentada em garrafa. Então é na fase fria que todo o processo se dá com maior vagar.
E depois da fermentação é fundamental que a cerveja passe para um processo de maturação. Nesse momento a gente já pode considerar o produto que está ali dentro como cerveja, porque já houve, né, a fermentação já concluiu, já foi gerado álcool e CO2. O CO2 que foi produzido, ele foi liberado, ele não foi retido dentro do tanque de fermentação. Lembra daquele vídeo que a gente mostrou do processo de fermentação, que tem uma mangueirinha que vai até a garrafa? Imagina que se a gente tivesse um tanque de fermentação fermentando a todo vapor e ele tivesse fechado sem ter por onde escapar esse CO2, esse tanque ele ia explodir porque ele não ia aguentar a pressão, certo, pessoal? Então é importante aquela mangueirinha ali para que o CO2 consiga sair, não só o CO2, mas uma grande parte, né, de subprodutos da fermentação, como esses aqui que a gente citou, eles são evaporados junto com a liberação do CO2, outros são até reabsorvidos pela própria levedura. Então a gente tem aí, ó, a maturação ela inicia após o fim da fermentação e a retirada do fermento. E ela propicia um arredondamento da cerveja. Ou seja, a cerveja quando termina a fermentação, a gente percebe que ela ainda está um pouco verde, ela precisa arredondar ali aromas e sabores. E como é que a gente retira esse fermento? Vejam aqui nessa imagem da direita que a gente tem o fundo cônico do fermentador. E é nesse fundo que vai se sedimentando, certo? Tudo aquilo que a gente chama de trube frio, né? que é a parte mais densa da cerveja, que começa a se separar do líquido, né? Que é justamente a pasta da levedura que vai sedimentando no fundo do tanque conforme ela termina o processo de fermentação. Toda essa levedura, toda essa massa pastosa, ela é retirada por baixo aqui, pelo fundo, e aí a cerveja vai para a fase de maturação, e é nessa fase que é muito comum a utilização de frutas, lascas de madeira, ou mesmo envelhecimento da cerveja em barris de madeira, certo? Na maturação também há uma clarificação, justamente por conta da sedimentação dessas células que vão para o fundo do tanque. E aí, pessoal, a gente tem a filtração, que é uma etapa opcional no processo. Existem alguns estilos de cervejas que não são filtradas, certo? E elas tendem a ser naturalmente mais turvas. E existem alguns estilos de cervejas que são filtradas, e aí a gente vê que elas são bastante cristalinas. O que é utilizado para o sistema de filtração é um filtro que a gente consegue identificar aí nessa imagem, certo? Aqui do lado esquerdo a gente tem um filtro fechado. Quando a gente abre ele, que a gente vê a foto no lado direito, a gente vê os discos, né, que são malhas de aço inoxidável e que fazem esse processo de filtração, deixando a cerveja translúcida. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do comparativo de duas cervejas, né? Uma que passou pelo processo de filtração, percebam a da esquerda, que ela é bastante translúcida, e a da direita, que ela não passou por processo de filtração nenhum, percebam que ela está bastante turva, né? bastante com aspecto bastante denso. E aí, pessoal, por fim, a gente tem o invase da cerveja, que ele pode ser feito tanto em linhas de invase de garrafa, como a gente consegue verificar aí na foto da esquerda, mas também pode ser envasado como chopp, né, em barris como esses aí. Aí eu aproveito o gancho para falar para vocês a diferença de cerveja e chopp, certo? Essa é uma distinção que no mundo afora ela não existe. Na verdade se trata do mesmo produto, mas aqui no Brasil, por determinação da legislação que rege a matéria, é estabelecido que a cerveja nada mais é do que o chopp engarrafado e que passou por um processo de pasteurização. A pasteurização, portanto, é a etapa que distingue, que diferencia um produto
ser considerado como cerveja do produto considerado como chopp, isso do ponto de vista da legislação. A pasteurização nada mais é do que elevar a temperatura desse produto de uma forma alta e rapidamente baixá-la, proporcionando um choque térmico, proporcionando assim a esterilização, por assim dizer, da garrafa, a eliminação de qualquer eventual micro-organismo que tenha dentro daquela garrafa. Daí porque a cerveja envasada em garrafa e pasteurizada, ela tem um tempo de vida de prateleira de 6 meses, 1 ano, se for refermentado na garrafa até muito mais, ao passo que o chopp, por não passar por esse processo de pasteurização, ele tem uma vida útil muito curta, porque ele está cheio de micro-organismos ali dentro. Então, a partir do momento que ele está em temperatura ambiente, aqueles micro-organismos começam a reagir com a bebida e acabam por estragá-la. Então, a diferença básica do ponto de vista da legislação do Brasil é que a cerveja ela é um produto pasteurizado e o chopp ele é um produto não pasteurizado. Aí a gente tem os barris, que são comumente usados no processo de envase do chopp, e como eu falei, a linha de envase em garrafa aí um exemplo, certo? E com isso, pessoal, eu me despeço de vocês, agradecendo aí a oportunidade de conversar por esses dias sobre essa matéria fascinante que é a produção de cervejas. Eu quero só lembrar vocês que a gente termina hoje com essa aula, essa parte teórica, mas a gente vai ter ainda mais uma aula que é dentro da fábrica da cerveja, onde a gente vai mostrar para vocês lá em loco como é que se dá a produção de cerveja, certo? Então, até lá, um abraço.